Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero ler um texto, que tem como tema Eu queria. Eu queria ser cantora quando criança e dançarina também, porém não realizei. Eu queria fazer letras com inglês, porém no meio do percurso abandonei. Eu queria ser assistente social, mas nem cheguei a fazer a prova inicial. Eu queria muitas coisas para mim, embora lá no fundo, realmente eu não queria nada. Eu era incompleta, sem forma e vazia, assim como a terra antes da criação. Até que um dia Deus me encontrou, ou melhor, eu o encontrei, porque Ele nunca me perdeu de vista. Hoje eu não canto, mas adoro e danço para o Senhor. Não pratico outro idioma, todavia sou edificada em línguas espirituais. Serviço social não cursei, porém servir ao outro especialista me tornei. Às vezes, iremos errar as escolhas que fazemos e falhar ao trilhar certos caminhos que percorremos. Contudo, a superação para um destino bem-sucedido é ser eterno, dependente, servo e obediente do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Esse texto fala sobre sonhos não realizados, sonhos que foram impedidos ou não concretizados no meio do caminho. Talvez você tenha se perguntado por que sonhos que você projetou não aconteceu da forma que você esperava ou não aconteceu. Mas eu quero dizer que existe um sonho, existe um propósito em tudo isso. Na verdade, precisamos compreender que muitas vezes os nossos sonhos terão que se desfazer para que o sonho de Deus venha se concretizar nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala que um homem, pescador, profissional, também teve uma noite de várias tentativas fracassadas. E esse homem já estava lavando as suas redes. Ele já estava ali, talvez, se perguntando como aquilo poderia acontecer. Afinal, ele era um profissional da pesca. Mas foi justamente no dia que a frustração chegou que o Senhor se manifestou para a vida de Pedro e de alguns discípulos que ali estavam com ele. Veja bem, Jesus ele se apresenta para Pedro e fala para ele: lança a rede em alto mar, lança do lado direito. Jesus ele pede para Pedro tentar mais uma vez, mesmo depois de uma noite de frustração. Então talvez você esteja se perguntando, porque você tentou várias coisas ou você não conseguiu concretizar, desistiu no meio do caminho, enfim. E talvez você hoje olhe, e esteja se perguntando por que não deu certo,
aquilo que você muitas vezes até sabia fazer, que você era expert, né, na área, profissional da área, mas não deu certo. Mas veja bem, às vezes os nossos sonhos, eles não vão se realizar porque existe algo bem maior, né, que Deus preparou, né, para nossas vidas, e nós precisamos compreender que os sonhos de Deus, né, são bem maiores. Ele fala na palavra que os pensamentos, os caminhos dele ao nosso respeito, né, são pensamentos de paz e não de mal. Então, até aquilo que às vezes a gente pensa que deu errado, na verdade, é Deus dizendo, deu errado, né? Mas não é porque você não sabe fazer, não é porque você fez alguma coisa errada, na verdade é porque eu tenho, né, um sonho bem maior para a sua vida, eu tenho algo, né, de mim para você que você ainda não compreendeu, mas que hoje eu quero me apresentar assim como eu me apresentei para Pedro. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ele faz uma grande pesca, né? Talvez ali ele e aqueles homens que estavam com ele ficaram sem entender realmente o que aconteceu, mas na verdade as coisas de Deus não têm explicação. E Deus ali se revela de uma forma tão tremenda para Pedro. E eu acho interessante, né? No livro de João fala, capítulo 21, quando fala da pesca que foi feita depois, né, que Jesus ele morre, ressuscita, fala que eles pescaram 153 grandes peixes, né? Foram peixes, talvez que eles nunca tivessem pescado, nem aquela quantidade, nem daquele tamanho, enfim, a proporção foi bem maior. Porque as coisas que Deus faz é assim, né? Ele faz sempre além daquilo que nós estamos esperando. Então, veja bem, a pesca maravilhosa, né, fala, na verdade, sobre aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, o que Deus queria fazer ali, na verdade, era mostrar para Pedro, né, e os seus companheiros ali, que o Senhor tinha uma pesca diferente para a vida deles. O Senhor não queria mais que eles fossem, né, pescadores de peixes, mas que eles fossem pescadores de almas. E eles entenderam isso. Por que eles entenderam? Porque a partir daquele dia ali, a partir daquela pesca maravilhosa, né, eles entregam, né, o seu chamado de pescador. Eles, na verdade, abandonam o seu chamado de pescaria e passam a seguir a Jesus. E a coisa mais linda que eu acho nessa história é que a maior pesca, na verdade, que foi feita ali, né, naquele momento que o Senhor se apresentou, não foi os 153 grandes peixes, não foi os outros peixes que a Bíblia fala também que teve a pesca que eles, as redes se romperam porque não suportou a quantidade, enfim. Não foram essas pescas maravilhosas, né, esses peixes que eles pegaram ali. Na verdade, a maior pesca que aconteceu naquele lugar foi o Senhor ter convocado aqueles homens, ter tirado aqueles homens, né, da condição que eles estavam, do estado de, não de pescador, mas de pessoas que, na verdade, precisavam ser trabalhadas, pessoas que, na verdade, precisavam ser habilitadas, precisavam ser moldadas, né, para seguir a Cristo e cumprir o ministério, né, do Senhor Jesus assim após a sua partida. Então, a maior pesca ali, a grande pesca maravilhosa que aconteceu naquele dia, não foi a pesca de peixe, mas foi a pesca dos discípulos, né? Jesus ali pega aqueles homens, né? Ele sai, na verdade, convocando um em um determinado local, outro em um determinado local, mas ali na pesca era a representação
de que ele estaria convocando aqueles discípulos e os demais, né, que viriam depois dele para ser pescadores de almas, ser pescadores de homens, de vidas. Então entenda, muitas vezes você está questionando porque tentou e não deu certo, talvez você tenha se frustrado no meio do processo, mas é porque o que Deus tem para você é bem maior. O sonho de Deus para a tua vida é bem melhor. Talvez você não parou para compreender isso, talvez você nem perguntou a Deus por que deu errado. Quando dá errado, às vezes a gente nem quer saber por que deu errado, por que não saiu dessa forma. Mas é porque o que Deus tem para você é bem maior. O que Deus para você talvez não chegou no seu entendimento, né? Até então não tinha chegado para a vida daqueles homens, eles só vieram perceber depois que Jesus fez o milagre, depois que Jesus se manifestou, depois que eles viram que eles precisavam ser eternos, dependentes do Senhor, depois que eles viram que seguir o ministério, né, de discípulo era bem maior do que o ministério de pescaria, do que o chamado de pescaria para pescaria. Então eles deixam tudo para trás para seguir ao Mestre. Né? Entenda que muitas vezes nós precisamos deixar muitas coisas para trás, coisas que nós gostamos de fazer, coisas que nós queríamos realizar e não realizamos, mas é porque o propósito de Deus é bem maior. Né? Então eu deixo essa palavra para a sua meditação. Talvez você queria ser muitas coisas, mas eu quero te dizer que seja aquilo que Deus te chamou para ser. Né? Pergunte ao Senhor para o que foi que Deus te chamou. Porque talvez ainda não foi revelado para ti, ou talvez já tenha sido revelado, talvez você esteja digamos assim, se prendendo, né? Talvez você esteja pensando que vai se frustrar, né, com aquilo que você tentou fazer da sua vontade, os seus sonhos que não deram certo, você está pensando que não vai dar certo, porque você está pensando que você vai tentar sozinho, só que dessa vez eu tenho certeza que se você perguntar para o Senhor qual o sonho dele para a sua vida, qual o propósito dele da sua vida, você não ficará frustrado. Né? Então, essa palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação, e lembre-se, os sonhos de Deus são bem maiores que os teus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.